Olá, mais uma vez estamos aí diante do projeto de leitura do livro do C.S. Lewis, do livro Cristianismo Puro e Simples. Então, vamos lá para o segundo capítulo, ou segundo livro, terceiro tópico de hoje, cujo tema desse terceiro tópico é a alternativa estarrecedora. Alternativa estarrecedora. Então, nós vamos iniciar a leitura e que você possa compreender bem o que o autor C.S. Lewis está querendo dizer como estarrecedor. Então, vamos lá, acompanhe, preste bastante atenção e iniciarei a leitura nesse exato momento. Os cristãos acreditam, portanto, que um poder maligno se alçou, por enquanto, ao posto de príncipe deste mundo. É inevitável que isso levante alguns problemas. Esse estado de coisas está de acordo com a vontade de Deus ou não? Se a resposta for sim, você dirá que esse Deus é bastante esquisito. Se for não, como pode acontecer algo que contrarie a vontade de um ser dotado de um poder absoluto? Quem quer que tenha exercido um papel de autoridade, no entanto, sabe que algo pode estar de acordo com a sua vontade, por um lado, e em desacordo por outro. É bastante sensato que a mãe diga aos seus filhos: não vou mandá-los arrumar o quarto de brinquedos toda a noite. Você tem de aprender a fazer isso sozinho. Quando certa noite ela encontra o quarto todo bagunçado, com o urso de pelúcias, as canetinhas e o livro de gramática espalhados pelo chão, isso contraria a sua vontade. Afinal, ela preferia que os filhos fossem mais organizados. Por outro lado, foi a sua vontade que permitiu que as crianças ficassem livres para deixar o quarto desorganizado. A mesma questão surge em qualquer regimento, sindicato ou escola. Quando algo é opcional, metade das pessoas não o cumprirá. Não era isso que queríamos, mas a nossa vontade o tornou possível. Pois bem, provavelmente o mesmo acontece no universo. Deus criou coisas com livre escolha ou livre agência. O que isso significa? Criaturas que podem fazer tanto o bem quanto o mal. Alguns pensam que podem conhecer uma criatura que, mesmo desfrutando da liberdade, não tivesse possibilidade de fazer o mal. Eu não consigo. Se uma coisa é livre para o bem, é livre também para o mal. E o que tornou possível a existência do mal foi o livre arbítrio. Por que então Deus o concedeu? Porque o livre-arbítrio, apesar de possibilitar a maldade, é também aquilo que torna possível qualquer outro tipo de amor, bondade e alegria. Um mundo feito de autônomos ou autômatos, criaturas que funcionassem como máquinas, não valeria a pena ser criado. A felicidade que Deus quis para suas criaturas mais elevadas é a felicidade de estar de forma livre e voluntária, unidas a Ele e aos demais seres num êxtase de amor e deleite, a qual os maiores arroubos de paixão terrena entre um homem e uma mulher não se comparam. Por isso, essas criaturas têm de ser livres. Continuando, é claro que
Deus sabia o que poderia acontecer se a liberdade fosse usada de forma errada. Aparentemente, ele achou que valia a pena correr o risco. Talvez queiramos discordar dele. Existe, porém, um empecilho para se discordar de Deus. Ele é a fonte da qual vem toda a nossa faculdade de raciocínio. Não podemos estar certos e ele errado. Assim como uma onda não pode mudar o sentido da maré. Quando discutimos com ele, estamos, na verdade, discutindo contra o próprio poder que nos tornou capazes de discutir. É como se cortássemos o galho no qual estamos sentados. Se Deus pensa que o estado de guerra no universo é um preço justo a pagar pelo livre-arbítrio, ou seja, pela criação de um mundo vivaz no qual as criaturas podem fazer tanto um grande bem quanto um grande mal, no qual acontecem coisas realmente importantes, em vez de um mundo de marionetes que só se movem quando ele puxa as cordinhas. Devemos igualmente consentir que o preço é justo. Pois bem, quando compreendemos a questão do livre-arbítrio, vemos o quanto é tolo perguntar o que alguém certa vez me perguntou. Por que Deus criou um ser de matéria tão corrompida, condenando-o ao erro? Quanto melhor for a matéria da qual for feita uma criatura, quanto mais ela for inteligente, forte e livre, tanto melhor será ela quando tender para o certo e tanto pior quando tender para o errado. Uma vaca não pode ser nem muito boa, nem muito má. Um cachorro não pode ser um pouco melhor ou um pouco pior. Uma criança pode ser ainda melhor ou pior. Um homem comum ainda melhor ou pior. Um homem de gênio melhor ou pior ainda. Um espírito humano melhor ou pior do que todos os demais. Pensando nisso, podemos perguntar: como pode o poder das trevas ter caído no erro? Para essa pergunta, sem dúvida, nós, seres humanos, não conseguimos formular uma resposta com absoluta certeza. Podemos, entretanto, oferecer um palpite razoável e um tradicionalmente aceito, baseado em nossas próprias experiências de erro. No momento em que possuímos um ego, temos a possibilidade de nos colocar em primeiro lugar, de querer ser o centro de tudo, de querer, na verdade, ser Deus. Esse foi o pecado de Satanás. E foi esse o pecado que ele ensinou à raça humana. Certas pessoas julgam que a queda do homem teve algo a ver com o sexo, mas estão enganadas. A história contada no livro de Gênesis sugere isso sim, que nossa natureza sexual foi corrompida após a queda como uma consequência desta e não uma causa. O que Satanás colocou na cabeça dos nossos remotos ancestrais foi a ideia de que poderiam ser como Deus, ou ser uma espécie de deuses. Poderiam bastar-se a si mesmos, como se fossem seus próprios criadores. Poderiam ser senhores de si mesmos e inventar um tipo de felicidade fora e à parte de Deus.
Dessa tentativa que não pode dar certo, vem quase tudo o que chamamos de história humana: o dinheiro, a miséria, a ambição, a guerra, a prostituição, as classes, os impérios, a escravidão, a longa e terrível história da tentativa do homem de descobrir a felicidade em outra coisa que não Deus. Percebe isso? Consegue entender e enxergar isto que acabamos de ler? A razão pela qual essa tentativa não pode ser bem-sucedida é a seguinte: Deus nos criou como o homem inventa uma máquina. Um carro é feito para ser movido a gasolina. Deus concebeu a máquina humana para ser movida por Ele mesmo. O próprio Deus é o combustível que o nosso espírito deve queimar, ou o alimento do qual deve se alimentar. Não existe outro combustível, outro alimento. Esse é o motivo pelo qual não podemos pedir que Deus nos faça felizes e, ao mesmo tempo, não dar a mínima para a religião. Deus não pode nos dar uma paz e uma felicidade distintas dele mesmo, porque fora dele elas não se encontram. Tal coisa não existe fora de Deus. Essa é a chave da história humana. Depende-se uma energia incrível. Erguem-se civilizações. Concebem-se excelentes instituições, mas algo sempre dá errado. Uma falha fatal sempre permite que as pessoas mais egoístas e cruéis subam ao poder, trazendo a derrocada, a desgraça e a ruína. A máquina, em outras palavras, emperra. Ela parece engrenar bem e rodar por alguns metros, mas então se quebra. Tentamos fazê-la funcionar com o combustível errado. É isso que Satanás fez para nós, seres humanos. O que Deus fez? O que Deus fez? Em primeiro lugar, nos deu uma consciência, o sentido do certo e do errado. Ao longo da história, certas pessoas tentaram obedecer essa consciência. Algumas com muito esforço. Nenhuma delas conseguiu obedecê-la totalmente. Em segundo lugar, enviou à raça humana o que chamam de sonhos bons. As histórias extraordinárias espalhadas por todas as religiões pagãs sobre um Deus que morre e ressuscita e que, por sua parte, dá nova vida ao homem. Em terceiro lugar, ele escolheu um certo povo e, por séculos a fio, martelou na cabeça desse povo que tipo de Deus ele era, que não havia outro fora dele e que ele exigia a sua boa conduta. Esse povo foi o povo judeu. E o Antigo Testamento nos dá a narrativa de como foi esse martelar na cabeça desse povo. Pois bem, o verdadeiro choque vem depois. Entre os judeus surge, de repente, um homem que começa a falar como se ele próprio fosse Deus. Esse homem afirma categoricamente perdoar os pecados. Afirma existir desde sempre e diz que voltará para julgar o mundo no fim dos tempos. Devemos aqui esclarecer uma coisa. Entre os panteístas, como os indianos, qualquer um pode dizer que é uma parte de Deus, ou é uno com Deus.
e não há nada de muito estranho nisso. Esse homem, porém, sendo um judeu, não estava se referindo a esse tipo de divindade. Deus, na sua língua, significava um ser que está fora do mundo, que criou o mundo e é infinitamente diferente de tudo o que criou. Quando você entende esse fato, percebe que as coisas ditas por esse homem foram simplesmente as mais chocantes já pronunciadas por lábios humanos. As coisas mais chocantes já pronunciadas por lábios humanos. Há um elemento do que ele afirmava que tende a passar despercebido, pois o ouvimos tantas vezes que já não percebemos o que ele de fato significava. Refiro-me ao perdão dos pecados, de todos os pecados. Ora, a menos que seja Deus quem o afirme, isso soa tão absurdo que chega a ser cômico. Compreendemos que um homem perdoe as ofensas cometidas contra ele mesmo. Você pisa no meu pé ou rouba meu dinheiro e eu o perdoo. O que diríamos, no entanto, de um homem que, sem ter sido pisado ou roubado, anunciasse o perdão dos pisões e dos roubos cometidos contra os outros? Presunção, a sinina é a descrição mais gentil que podemos dar à sua conduta. Entretanto, foi isso que Jesus fez. Anunciou ao povo que os pecados cometidos estavam perdoados. E fez isso sem consultar os que, sem dúvida alguma, haviam sido lesados por esses pecados. Sem hesitar, comportou-se como se fosse ele a parte interessada, como se fosse o principal ofendido. Isso só tem sentido se ele for realmente Deus, cujas leis são transgredidas e cujo amor é ferido a cada pecado cometido. Nos lábios de qualquer pessoa que não Deus, essas palavras explicam algo que só posso chamar de uma imbecilidade e uma vaidade não superadas por nenhum outro personagem da história. No entanto, e isso é estranho e ao mesmo tempo significativo, nem mesmo seus inimigos, quando leem os evangelhos, costumam ter essa impressão de imbecilidade ou vaidade. Quanto menos os leitores sem preconceitos. Cristo afirma ser humilde e manso, e acreditamos nele, sem nos dar conta de que, se ele fosse somente um homem, a humildade e a mansidão seriam as últimas qualidades que poderíamos atribuir a alguns de seus ditos. Estou tentando impedir que alguém repita a rematada tolice dita por muitos a seu respeito. Estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre da moral, mas não aceito a sua afirmação de ser Deus. Essa é a única coisa que não devemos dizer. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral. Seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido. Ou então, o diabo em uma pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco, ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco. Pode cuspir nele e matá-lo como a um demônio. Ou pode
prosternar-se a seus pés e chamá-lo, ou prostrar-se aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas que ninguém venha com paternal condescendência dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção e não quis deixá-la. Que Deus abençoe. Conclui-se a leitura de mais uma parte deste livro. Até o próximo vídeo e Deus abençoe.